Olá, o meu convidado de hoje é alguém que sabe exatamente quanto vale uma casa. Para pôr preço nas perguntas, convidei o Pedro Mestre, avaliador imobiliário e especialista em transformar metros quadrados, localização e estado de conservação em números reais. É ele que diz ao banco se o seu T3 de sonho vale mesmo o que acha ou se está só a pagar pela vista. Tudo para saber agora mesmo no Open Space. Space. Olá Pedro, muito bom dia. Obrigado por teres aceito o convite para fazer parte deste Open Space. É um gosto ter-te aqui. Bom dia, Miguel. Obrigado pelo convite. Pedro, partes de Abrantes, jovem, cheio de ilusões e sonhos, em direção a Lisboa para estudar Engenharia Civil. E acabas no mercado da avaliação imobiliária. Como é que isto acontece? É curioso, Miguel. Na verdade, ainda no decorrer do curso de Engenharia Civil, para efeitos de terminar o curso de redação da tese de mestrado, ahm, vim para uma empresa chamada PVW Tinsa escrever uma dissertação de mestrado sobre avaliação de bens imóveis face ao seu potencial para reabilitação. E, e nisto passaram 17 anos. Ou seja, fiquei na empresa, fui evoluindo e tomando gosto por esta área que descobri como uma das cadeiras do próprio curso de Engenharia Civil. Portanto, havia uma cadeira que era a avaliação imobiliária e manutenção das construções. Acaba por fazer sentido uma das áreas de base de excelência para avaliar imóveis ser a engenharia civil. Há outras, mas a engenharia civil é uma delas. E descobri uma profissão que gosto muito de ter, porque reúne uma série de conhecimentos e de tudo soma no dia a dia para depois, a determinado momento, avaliar um imóvel. Pedro, assim em termos muito simples, o que é que faz um avaliador de imóveis? O avaliador acaba por ser uma peça importante de um grande mercado que é o mercado imobiliário, ahm, e tem como principal papel trazer transparência e credibilidade àquilo que seja a atribuição de valor a um ativo imóvel. Portanto, ahm, em diferentes ocasiões, seja para mediar uma transação entre um comprador e um vendedor, mediar no sentido de ahm, entre o vendedor e o comprador aparecer alguém quase como uma figura de árbitro que, numa lógica independente, ahm, e por forma fundamentada e explicada, atribui um valor a um imóvel. Depois tens outras situações em que é necessário o papel de um avaliador, ahm, num crédito a uma entidade bancária, num litígio em tribunal, ah, no âmbito de registro de imóveis para fins contabilísticos ou até para registro do valor dos ativos na CMVM, nos fundos de investimento imobiliário e fundos de pensões. Portanto, para todos estes casos é necessário determinar um valor, poderá ser o valor de mercado, poderá ser o justo valor, poderá ser o valor de investimento, hum, e é nessa base que se move o avaliador imobiliário no dia a dia. E falando exatamente disso, do valor do imóvel, quais é que são os principais fatores que fazem variar esse e que influenciam esse valor? Naturalmente depende do tipo de imóvel em causa.
eu vou primeiro falar sobre habitação, porque será aquele que mais preocupa o público em geral. Hum, há 3 fatores que invariavelmente acabam por entrar sempre em linha de conta na atribuição de valor a um imóvel. A localização, que é chave, porque na verdade é, é sempre a mesma para o imóvel, a conservação que o imóvel apresente e a sua qualidade. E depois, à margem disto, e com o conhecimento que os avaliadores têm do mercado, há variáveis que são formadoras do valor dos imóveis em função de cada mercado e da sua própria localização. E há forma de saber e estudar quais são efetivamente aquelas que estão a fazer variar o valor do imóvel. São muito do senso comum, e por isso também faço muitas vezes a comparação com o árbitro, porque quando vemos futebol também todos temos uma opinião se o árbitro está a apitar bem ou não. Um, e na atribuição ao valor de um imóvel também todos acabamos por ter uma opinião. Aqui é, acima de tudo, documentar e explicar da melhor forma. Se estiveres a falar, por exemplo, num imóvel que está junto à praia, naturalmente que o que está na primeira linha vai valer mais do que o que está na segunda linha, tendo todas as outras características iguais, não é? É do senso comum, mas depois cumpre ao avaliador saber explicar e, acima de tudo, conseguir, no seu exercício de avaliação, homogeneizar a sua amostra, porque quando o relatório é emitido, hum, muitas vezes os imóveis que estão no mercado não são os imóveis perfeitos, não tenho uma amostra de uma dimensão suficiente de imóveis exatamente com as características o mais semelhantes possíveis àquilo que eu estou a avaliar. Portanto, do seu conhecimento e daquilo que existe no mercado disponível a essa data, cumpre ao avaliador saber explicar e entender quais é que são as ditas variáveis formadoras do valor do imóvel, para depois deixar documentado e explicado o valor a que chegue num relatório de avaliação. Pedro, tu falaste aí, e foi uma boa analogia, quando falaste nos árbitros de futebol. Os árbitros de futebol, como todos nós sabemos, que somos todos peritos em futebol, não é? Eles também lidam com muitas pressões e alguns sentem mesmo, digamos, na pele essa pressão. Tu já tiveste que lidar com pressões também para ajustar avaliações ou repensar? Também sentes essa pressão? Eu diria que a pressão, além de estar hoje em dia em todo lado, faz parte daquilo que é o exercício da profissão, e em certa medida até acaba por ser um dos motores para a elaboração de um trabalho bem feito, um trabalho que fale por si, que esteja bem explicado e que não torça nem para um lado nem para o outro, ou seja, que uma vez feita essa análise ou uma vez chegada essa pressão, hum, exista conforto das partes a entender que o valor atribuído é aquele, hum, com segurança. Ou seja, os árbitros, por exemplo, também não é comum vê-los a vacilar, ou seja, eles fazem o seu trabalho, estão lá. O futebol, a partir do momento em que é profissional, tem que ter um árbitro, um, hum, uma decisão que se relacione com o imóvel. Se for numa lógica profissional, tem que ter um avaliador, portanto, cumpre-lhe atribuir e explicar da melhor forma o valor a que chega. Que zonas do país é que tu tens notado uma maior valorização imobiliária? Hum, Está exclusiva aos grandes centros de Lisboa, que é a que nós mais ouvimos falar em termos de especulação imobiliária, ou é de uma forma geral no país? Olha, eu separo a resposta em duas. Eu diria que, em geral, hum, em todas as zonas do país se tem assistido
a subidas nos valores de imóveis, sobretudo residenciais. Simplesmente essa subida, da forma como foi dada a observar, terá ocorrido de forma desfasada no tempo. Ou seja, talvez numa primeira instância tenha sido efetivamente os centros de Lisboa e do Porto e um pouco a reboque da reabilitação, numa primeira instância ainda dos tempos dos vistos gold, que permitiram escoar muito do produto que havia e não havia quem o comprasse na altura. E esse abriu a porta a um mediatismo do país e a uma entrada do país nos radares de um público maior do que tínhamos até então, seja numa lógica de investimento, seja numa lógica de conhecer este país. Somos suspeitos, mas este país maravilhoso que temos, com uma série de características muito boas. Portanto, talvez numa primeira instância tenha ocorrido nesses centros, numa segunda instância e até com a chegada da pandemia, estendeu-se a todo o litoral do país. Eu lembro-me de ver o ano a seguir à pandemia gráficos que mostravam subidas em todos os distritos, exceto no distrito de Santarém. Eu até fiquei preocupado com o nosso distrito, porque, com efeito, está a 1h30, 1 hora. Pensando em Abrantes, está a 1h30, mas outras cidades do distrito ainda estão mais próximas. A 1h30 de Lisboa, a 1h30 de um aeroporto internacional, com rodovia, com ferrovia, ou seja, todas as características que permitem uma boa mobilidade e com efeitos não estava a perder valores de Santarém e eu achei até estranho, mas se fores ver este ano, os distritos que mais subiram foi Beja e Santarém. E outros de cariz mais interior, como Guarda, como Viseu. Portanto, todos, mas desfasados no tempo. Diria que é essa a minha opinião. Só o tema que mencionas da especulação imobiliária, eu não entendo como tal. Eu entendo que hum, acaba por se tratar muito de uma lógica de oferta e de procura, e a oferta escasseia e ainda não há forma de ser alargada para a quantidade de procura que aumentou, por um lado, pela que já era natural e não viu correspondida uma oferta compatível, e que alargou depois não só um universo maior de investidores, como um universo maior de negócios. Ou seja, já não procuras apenas uma primeira habitação, há quem procure um ativo para alojamento local, há quem procure um ativo só à espera que ele valorize para revenda. Portanto, isso, de forma natural, fez crescer o valor de mercado dos imóveis, e enquanto não for solucionado o lado da oferta, será um pouco este o curso natural do mercado, sobretudo habitacional. Exatamente. Pedro, ao longo da semana vamos recebendo questões que os seguidores enviam. Nós vamos organizando por temas e quando temos um convidado daquele tema, colocamos essas questões, que é o que vou fazer agora. Vamos então para a rubrica do Quero Saber. Quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber como posso fazer. Eu quero saber o que tu vais dizer. Não aguento mais, eu quero saber. Então vamos lá saber o que é que os nossos seguidores colocaram como questão esta semana. Vamos à primeira questão, que é enviada pela Paula Horta de Coimbra, que pergunta como afeta a avaliação o facto de um imóvel não estar legalizado. Bem, é assim, depende do fim a que se destina esse imóvel. Por exemplo, se for para ser dado como garantia a uma entidade bancária, o não estar legalizado
é impeditivo dele ser uma boa garantia. Portanto, abre espaço para entender como, quando e por quanto é que se legaliza esse imóvel. Se ele é ou não passível de legalizar, e uma vez sendo possível regularizar a sua realidade, ele pode servir para garantia. E eu creio que é esse o maior obstáculo naquilo que sejam imóveis legalizados. Na verdade, o limite de um imóvel não legalizado é a sua demolição. Portanto, importa a quem o detenha ou a quem tenha interesse em adquiri-lo, estar ciente dos riscos que corre nessa matéria. Se é um tema de uma simples legalização do ponto de vista hum, camarário, ser um imóvel que na sua gênese não teve um projeto e teve uma gênese ilegal, mas na verdade até foi construído da forma como todos os outros eram. E perante uma apresentação de um projeto de arquitetura e submetendo a um processo de licenciamento, tendo na sua localização a permissão para essa legalização, é um processo de tempo e de algum investimento, mas que o torna legal. Enquanto isso não acontecer, por exemplo, para fins de crédito hipotecário, é má garantia e não é aceito. O todo ou parte, não é? Portanto, porque Exato. também há casos de imóveis que existem e que, vamos falar da típica moradia, que foi legalizada e foi licenciada para ser construída com 2 pisos e ao lado foi, feita, uma ampliação ou construído um anexo, sem projeto e, portanto, nessa situação, essa parte que não é legal não pode ser incorporada, Na avaliação. numa boa garantia hipotecária, por exemplo. Muito bem. Próxima questão, enviada pelo Afonso Alves de Ponte Sor. Podem dois avaliadores dar valores muito diferentes para o mesmo imóvel? Podem, podem. Podem, aqui a questão é, ponto número 1, avaliar não é uma ciência exata, portanto não é expectável que 2 avaliadores, cheguem exatamente ao mesmo valor de um imóvel. Hum, É natural, haver alguma diferença, e essa diferença, será tão menor quanto mais tabelado, digamos assim, for o mercado, que está a ser analisado. Ou seja, se nós estivermos a atribuir, valor a um T2 no Parque das Nações, onde, por análise, aos T2 que apareçam no mercado para uma comparação, ah, se chega à conclusão que eu sou capaz de reunir 10, 20, 30, 40 T2 e que o seu intervalo de valor, ah, não vai abaixo de determinado patamar e não vai acima de determinado patamar, será de estranhar aí sim que um avaliador saia fora desse intervalo. Agora, se estivermos a falar, por exemplo, num palacete, que está, numa zona de baixa densidade, onde para atribuir valor a esse palacete, é difícil encontrar uma amostra minimamente comparável, por muito grande que seja o próprio raio de análise, para atribuir esse valor. Aí eu diria que que é mais natural 2 avaliadores, ainda assim chegarem a conclusões que possam ser diferentes. Por exemplo, e naquilo que é o o mercado da avaliação imobiliária, regulado, portanto, para fins, financeiros, a lei, que, em Portugal segue, que que é a Lei 153 de 2015 portanto, da CMVM, hum, permite que, ou aceita que, por exemplo, para efeitos de registro de valor de ativos,
sejam identificadas diferenças até 20% entre duas avaliações, e quando esse exercício é feito sempre com duas avaliações, e se existem esses 20% é porque efetivamente o 5% seria difícil em determinadas situações. Última questão enviada pelo João Faria de Ourém. É possível contestar o valor atribuído a um imóvel numa avaliação? É possível contestar, depende do âmbito da avaliação e depende de a quem é que o próprio valor da avaliação é contestado. Portanto, eu vou levar para o caminho natural, portanto, eu vou dizer uma avaliação tradicional de uma habitação para fins de crédito hipotecário, e, por exemplo, nesse caso, o que acontece é há um circuito em que o cliente bancário um, inicia o seu processo de financiamento numa entidade bancária, e, portanto, um, há uma relação cliente-banco. O banco em si, no seu processo natural de financiamento e para ter a sua garantia do processo em si, quer conhecer o valor do imóvel que está a ser dado como garantia e contrata um avaliador, uma figura independente, que lhe vai dizer, na sua opinião, quanto é que vale o imóvel. E é uma opinião que, lá está, é como o tema do árbitro. Todos podemos ter uma opinião, mas alguém está a responsabilizar-se de uma forma civil e criminal por essa opinião. Portanto, o avaliador entrega o relatório ao banco, o banco entrega o relatório ao cliente. Se, por algum motivo, a avaliação não está compatível com algum dado factual, é legítimo que um cliente escreva o seu argumento e indique o que é que não está, na sua opinião, correto, e cumpre ao avaliador explicar se O que é que chegou a essa conclusão? o ideal é o avaliador simplesmente citar o relatório. Ou seja, é sinal que o relatório ficou bem feito e que ficou defendido, digamos assim, no que diz respeito aos tópicos que estejam em assunto. Agora, se existe algum lapso no próprio relatório, é perfeitamente legítimo contestar. E depois, somos um país que é de primeiro mundo, há mecanismos vários para esse exercício. Agora, o que é que eu digo? Digo que é mais fácil atacar do que defender um relatório de avaliação imobiliária num país como Portugal, quando comparamos com outros países de mercados mais maduros e com mais transparência da própria informação. Ou seja, há países, e nisso os nórdicos têm tradição de ficar melhor na fotografia do que os países do Sul, em que, por exemplo, existe uma divulgação de todas as transações imobiliárias que são feitas. Por exemplo, esse é um elemento que permite, de uma forma muito mais segura, decidir e tomar considerações sobre o valor de um determinado imóvel. Em Portugal, por exemplo, ainda não existe uma base pública e universal de acesso às transações de um imóvel. Portanto, dada alguma subjetividade, dada alguma heterogeneidade do próprio mercado, compete ao avaliador, por um lado, chegar a uma conclusão que seja o mais fundamentada possível e, ao momento em que ela seja colocada em causa, explicá-la, o porquê de ser assim e o porquê de não ser de outra forma. Pedro, falando agora um pouco de um tema que é transversal basicamente a todas as profissões e as atividades que têm a ver com a tecnologia,
como é que a tecnologia tem impactado o trabalho dos avaliadores? Tu vês estas novas tecnologias como uma ameaça, como uma oportunidade e uma ferramenta que ajuda no teu trabalho? Eu vejo como é mais a segunda opção, portanto, como uma oportunidade e uma ajuda a a aprofundar mais as análises que são feitas, a conseguir ganhar tempo, nas mesmas análises que são feitas, e mesmo a mitigar, erros, mitigar o erro humano que possa acontecer. Eu dou-te o exemplo, na nossa empresa, os avaliadores, quando fazem a visita a um imóvel, podem, por exemplo, utilizar uma app no seu telemóvel, onde registam a localização do imóvel que visitaram, ahm, fica, e as fotografias que façam a esse imóvel ah, sobem diretamente para aquilo que virá a ser posteriormente o relatório de avaliação. Só aqui é uma simples tecnologia. Eu estou a mitigar lapsos, como seja um avaliador visitar 5 imóveis no mesmo dia e no momento de produzir um relatório, estar na dúvida onde é que ficava aquele imóvel em concreto ou a que imóvel é que pertencem determinadas fotografias. Por absurdo. Ahm, a tecnologia em si continuará a evoluir, o que se espera é que até mesmo a nível de análise mais profunda de uma determinada localização seja expedita a forma como se conhece todo o que foi o passado daquela zona e se possam com isso identificar riscos que já tenham ocorrido nessa localização, e no limite, ahm, numa empresa como aquela onde eu trabalho, onde fazemos mais de 30.000 avaliações por ano, ahm, trazer à superfície de forma muito expedita uma compilação de toda a informação que temos daquele bairro, daquele edifício ou daquela zona para melhor tomada de decisão. Portanto, sem dúvida, para mim, será sempre visto como uma ferramenta. Pedro, para além desta proliferação, normalização até da utilização destas novas tecnologias no futuro da tua área, que outras mudanças é que tu esperas ver nos próximos 5, 10 anos, digamos assim, no setor da avaliação? É assim, o setor da avaliação, como é dita peça num grande mercado, que é o mercado imobiliário, eu creio que parte delas ocorrem também pela própria transformação do imobiliário e pela própria transformação do setor da construção. Ou seja, o que eu espero e gostava de assistir, por um lado, especificamente para o avaliador, seria, primeiro, o país passar a ter o cadastro completo, porque há temas de identificação de imóveis, há temas de análise de áreas que, com um cadastro acessível, universal e que dê cobertura a todo o território nacional, a própria transparência e análise a um imóvel sobem. Portanto, isso seria um tema que gostava de ver neste horizonte temporal a ser finalizado. Repara que, por exemplo, o cadastro rústico, ele existe de forma boa a sul do Tejo, norte do Tejo, tens uma série de zonas do país que nem cadastro rústico tens. Tens como objeto de análise um terreno que, no limite, não tens forma de conhecer as fronteiras desse terreno. Portanto, soma-te depois dificuldade em, por exemplo, sobrepor aos instrumentos de gestão territorial para saber se naquele terreno é possível ou não construir, por exemplo. E depois, quando pensamos no cadastro urbano, ahm, se fores à nossa vizinha Espanha, ahm, mantendo o RGPD, mantendo a confidencialidade dos proprietários dos imóveis,
tu, num sistema de informação geográfica, podes descer à malha fina da cidade de Abrantes, dar clique num qualquer imóvel e sabes quais são as áreas que esse imóvel tem e para que usos é que estão registadas. Isso soma transparência ao processo. Portanto, esse é um tema que eu gostava de ver. O outro, já adiantei há pouco, está relacionado com as transações dos imóveis e de serem conhecidas e sermos mais transparentes nessa matéria. E depois o que antevejo, e que acaba por ser também transformador, é, por um lado, um contínuo sofisticar dos produtos imobiliários que existem, que cada vez são mais, hum, seja para fins habitacionais, seja para fins turísticos, seja para estudantes ou para séniores. Portanto, tem vindo a ser desenvolvidos cada vez mais produtos imobiliários. A própria indústria da construção está a sofrer uma transformação como a moda sofreu há 40 anos atrás. Antigamente, tu ias ao alfaiate e construíam um fato Exatamente. à tua medida. Hoje em dia, vais às grandes cadeias de distribuição de roupa e está lá roupa a um custo muito mais baixo, porque foi feita a pensar em todos e não especificamente nas medidas de alguém. E nos imóveis também é expectável que exista uma industrialização maior e com isso um acelerar e um baixar dos custos que à data de hoje são incomportáveis em zonas como, por exemplo, Abrantes. Ou seja, o custo de construção de uma habitação nova em Abrantes é possivelmente mais alto do que a própria média de hum, euros por metro quadrado de habitação, de toda a habitação na própria cidade de Abrantes. Este é um pequeno exemplo. Um outro tema que nos próximos 5 a 10 anos pode vir a ser um, um tema importante na própria forma como o mercado existe e como mais facilmente se levanta dinheiro para as operações imobiliárias, que são todas muito dispendiosas, é a própria evolução da blockchain, que permitirá, de uma forma mais segura, por exemplo, fracionar a titularidade e a posse dos bens e com isso alargar se calhar o universo de investidores e de pessoas que dedicam parte da sua riqueza, das suas pertenças, ao imobiliário em si, que é por tradição um setor de investimento seguro. Muito bem, Pedro. Aí pano para mangas para os próximos 5 a 10 anos. Para terminar, vamos testar, digamos assim, os teus conhecimentos num pop quiz, onde vamos ficar a saber um pouco mais sobre o mundo da avaliação imobiliária. Muito bem, então vamos lá explicar como é que isto funciona. Vou-te colocar uma questão à qual vais ter 3 hipóteses de resposta, apenas uma está correta. Às vezes pode acontecer haver algumas que não estão completamente incorretas. Vamos lá ver então como é que isto funciona. A primeira questão é esta mesmo. O que pode fazer subir o valor de uma casa? Hipótese A, ter um quadro raro de Van Gogh. Hipótese B, uma remodelação bem feita e legalizada. Ou hipótese C, ter o Cristiano Ronaldo como vizinho. O que é que tu achas aqui? Ou o que é que tu achas? Ou o que é que está correto aqui? Olha, a A não está, porque tu podes pegar no quadro, levas para outra casa e lá se foi o valor da tua casa. Ahm, da B e da C, a B naturalmente que uma remodelação bem feita e legalizada fará subir o valor da casa. Exato. Ter o Cristiano como vizinho poderá ser um indicador de que a localização onde essa casa está é em si uma boa localização. Agora não te fará provavelmente subir o valor da casa porque o Cristiano está ali num dia e no dia a seguir também pode já não estar. Pois, exatamente. Mas pelo menos é um fator positivo e que pode influenciar ali qualquer coisinha. Dá um Próxima sinal. questão. Se o imóvel tiver vista para o cemitério, o que acontece? Hipótese A, valoriza porque os vizinhos são muito silenciosos. A hipótese B, mantém o valor desde que haja lugar para estacionar. Ou a hipótese C, desvaloriza. Olha,
Eu aqui diria Ou que é apenas uma questão nenhuma delas. estética? Diria que nenhuma delas. É o próprio mercado e pelas ditas variáveis formadoras do valor é que te vai dizer se o cemitério ao lado de uma casa ahm, valoriza, desvaloriza. É porque com efeito, ahm, por um lado, é silencioso, por outro, há outros aspectos que na própria formação do valor do imóvel podem contribuir e aquela localização ser muito boa, ahm, pese embora esteja ao lado de um cemitério. Portanto, eu não te consigo dizer que desvaloriza porque pode não ter efetivamente impacto no valor. Essa seria a resposta natural perante as outras, perante as outras que estão aqui em análise. O lugar para estacionar pode a pessoa nem sequer utilizar carro e o valorizar também. Vamos à Não, última não vai. questão. O que tem maior peso na avaliação do imóvel? Hipótese A, o número de animais de loiça no jardim. Hipótese B, a localização do imóvel. A hipótese C, o estado de humor do avaliador. Exato, exato. Aqui é a localização. Por muito bom cão de loiça que o jardim tenha, não vai lá. Nem o estado de humor também do avaliador também não entra aqui Pois não, em esse tem questão, que porque deixar o os estados avaliador de é como humor. o árbitro, tem que ser imparcial e não se pode mover por estados de espírito. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Ahm, Agradeço teres disponibilizado algum do teu tempo para participares no Open Space. Desejo-te muitas felicidades, muitas avaliações e boas, e que não precises de ir ao VAR no caso de alguma decisão mais controversa, digamos assim. Exato. Olha, Miguel, eu agradeço muito o convite. Dou-te os parabéns pelo conteúdo que tens vindo a desenvolver. Fala-se muito sobre literacia financeira. O imobiliário em si impacta na vida de muita gente. E com efeito são poucos os produtos que a nível nacional estão a ser criados para ensinar e para difundir conhecimento nesta área. Portanto, deixo-te mesmo aqui os meus parabéns pelo conteúdo. Eu acompanho e tenho gostado muito de todos os episódios que já lançaste. E deixa-me dizer-te, o VAR é também por si uma mostra de que mais do que abdicar do árbitro, cada vez são necessários mais árbitros e uma melhor análise àquilo que é feito a nível profissional. Sem dúvida. Obrigado, Miguel. Tudo a correr bem Obrigado. contigo. Chegamos ao final de mais um Open Space. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para ficar sempre a par das últimas novidades e saber também, em primeira mão, quem vai ser o próximo convidado na próxima semana. Marcamos então encontro nessa altura, quarta-feira, pelas 21 horas, para mais um Open Space.